Ora, então, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Educação para a Saúde. Hoje vamos falar com alguém que vai fazer parte aqui dos quadros do nosso programa e que vai voltar aqui mais vezes. O Dr. André Goulart, que nasceu e cresceu nos Açores, estudou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tirou a especialidade de Cirurgia Geral. Neste momento trabalha no grupo Trofa Saúde, dedica-se à abordagem laparoscópica, mas hoje nós vamos falar de algo que quando conversamos os dois, antes de termos este programa, dissemos que íamos aqui abanar consciências pelo tema que vamos trazer, porque é algo que é muito tabu. Nós vamos falar sobre as chamadas hemorroides, que todos nós temos desde o nascimento, e eu confesso a minha ignorância porque não sabia disso, e estávamos aqui a falar precisamente sobre isso. Provavelmente não sei eu e a maior parte das pessoas que nos estão a ver. Doutores, para já começamos por aí, não é? Fazem parte de nós, mas nem sempre dão problemas. Muito obrigada desde já pela saber. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. É verdade. As hemorroides são uma estrutura que nós temos no nosso corpo, tal qual como temos orelhas, como temos nariz, temos hemorroides. As hemorroides não são mais do que conjuntos de vasos que formam uma espécie de almofadas que ficam ali na zona do ânus, da saída do ânus, e que ajudam a selar a saída do ânus. Por isso, toda a gente tem hemorroides. Toda a gente tem hemorroides desde que nascemos. Ao longo da vida podemos desenvolver problemas nessa zona do corpo, como acontece em qualquer zona do corpo, e aí passamos a ter aquilo que a gente chama uma doença hemorroidária. Pode ter vários tipos de apresentações, mas sim, hemorroides todos nós temos desde o nascimento. Portanto, e essa doença é essa que depois provoca todos os problemas que nós vamos aqui falar, não todos, mas vamos falar, obviamente, daqui de alguns problemas ligados a isso. Mas voltando um bocadinho atrás, nem tudo são hemorroides quando falamos na questão do ânus, e lhe perguntava precisamente isso. Nós já tivemos a conversar antes do nosso programa sobre a importância de ser tabu, não é? Porque ninguém gosta muito de falar e sente-se um bocadinho constrangido quando estamos a falar de doenças do ânus, das hemorroidas e tudo isso. Continua a ser um tema tabu, mas o que é certo é que nós temos cada vez mais que dar importância, porque é muito importante, é um órgão muito importante. É verdade, não é? É verdade. Socialmente ninguém fala do ânus. Nós somos capazes, na mesa da ceia de Natal, de falarmos do nosso problema cardíaco, do problema do AVC do nosso tio-avô, até do problema da próstata. Até juntamente com os amigos podemos falar da nossa ida ao urologista ou ginecologista, mas ninguém fala do ânus. O ânus socialmente é um tabu. E o problema dos tabus é que, como ninguém fala, também ninguém conhece muito os problemas que possam ter e os sintomas. E é muito, muito comum qualquer coisa que a pessoa sinta no ânus associar que são hemorroides. Exatamente. E depois começam a ir buscar a pomadinha para a hemorroide que a vizinha tomou, mas que também ninguém falou muito bem que sintomas é que tinha. Começou a dizer, eu senti qualquer coisa, eu também senti, tomei esta pomadinha. E começam a fazer pomadas e pomadas e pomadas, e muitas vezes não estão as coisas mais indicadas. Porque, como eu disse, nem tudo são hemorroides, como já falámos. Podemos ter fissuras, podemos ter fístulas, podemos ter abscessos, podemos ter condilomas, podemos ter purpura, podemos ter muita coisa no ânus, e que muitas vezes, como sendo um tema tabu, e tratando como se fosse tudo as ditas hemorroides, podemos estar a tratar mal e a protelar um problema de saúde que pode se tornar grave. E essa questão de ser tabu também faz com que as pessoas não procurem ajuda na altura certa e muitas vezes só cheguem ao médico já quando estão numa situação que muitas das vezes só mesmo com cirurgia. É verdade, é verdade. Ninguém gosta de falar da zona do ânus, a gente tem vergonha. Tem mais vergonha de falar da parte do ânus do que da parte genital. Eu vejo muitas senhoras que têm menos vergonha de mostrar a parte genital no ginecologista, um homem mostrar a parte genital no urologista, do que apenas fazer uma inspeção, ou seja, apenas observar a zona anal. Muitas vezes só observando a zona anal e a pessoa contando aquilo que sente pode ser suficiente para chegar ao diagnóstico. E o facto de ser tabu, e o facto das pessoas terem esta vergonha que é socialmente muito enraizada, faz com que as pessoas tenham medo e vão atrasando, muitas vezes vão sofrendo em silêncio, porque o ânus é a zona do corpo que funciona todos os dias, ou para passagem de fezes ou para passagem de gases. O ânus funciona todos os dias
e qualquer problema naquela zona vai doer muito. Por exemplo, quando nós temos um problema, partimos um braço, nós pomos gesso e fica quietinho para não doer. Exato. O ânus não. Tem que o ânus trabalhar. está sempre a funcionar. Por isso é que os problemas de saúde arrastam-se, os problemas e os sintomas de dor, e muitas vezes hemorragia, arrastam-se porque aquilo está sempre a funcionar. E as pessoas atrasam a vida ao médico, muitas vezes vão em situações mais tardias e a sofrer durante muito mais tempo sem necessidade. E estamos a falar de problemas e doenças que podem ser bastante graves nessa zona, se não forem tratadas e se não forem vistas a tempo. Sim, é verdade. Há doenças que não representam provavelmente um risco para a saúde, mas há outras que representam. Por exemplo, as hemorroides podem doer, acima de tudo podem sangrar, mas por si só as hemorroides não dão cancro, nem vão causar nenhum problema de saúde, entre aspas, de vida ou morte à pessoa. Mas, por exemplo, se estamos a falar de uma fístula ou de um abscesso, e sim, um abscesso, se não for tratado a tempo e horas, pode evoluir e pode dar aquilo que a gente chama uma gangrena de Fournier, que aí sim pode pôr em risco a vida da pessoa. Felizmente, no ânus, a maior parte das situações não mata, mas mói. E como não mata e mói, as pessoas atrasam muito a ir e passam muitos meses, se não mesmo anos, a sofrer sem necessidade, só por ser um tema tabu ou um tema de vergonha de se falar e de mostrar ao médico. Exatamente. Por isso é que nós, em conversa, decidimos que este seria o nosso primeiro tema, precisamente para abanar consciências e que para as pessoas perceberem que é verdadeiramente darmos a mesma importância a estas questões do que ou outra qualquer, para evitarmos aqui mal maior. Vamos falar então das hemorroidas hoje, que será este o nosso tema principal. Há diferenças? Estamos a falar de vários tipos de hemorroides que podemos ter? Sim. Nós, como falámos inicialmente, as hemorroides nós temos desde o nascimento. Nós temos as ditas hemorroides internas e hemorroides externas. As hemorroides internas são aquelas hemorroides que são as maiores, são umas almofadas vasculares e que recebem sangue não só arterial, mas também venoso, e que vão ajudar no mecanismo de continência. A função das hemorroides serve para ajudar a selar o ânus, porque o ânus é selado pelo músculo do esfíncter. Aquelas almofadas vasculares vão ajudar a selar e participam de uma percentagem importante da continência anal. Também ajudam a distinguir aquilo que nós temos para sair. Aquela sensação de aquilo que vai sair, se são gases ou se são fezes, são muito dadas por este revestimento que ocorre nas hemorroides. E que são estruturas que nós temos e que fazem parte de nós e que nos ajudam no nosso dia-a-dia. E quando falamos das externas? As externas são apenas pequenos conjuntos de vasos, só de sangue venoso, que não têm uma grande função. São quase prolongamentos das hemorroides internas para a parte externa. O que muitas vezes confunde, porque as hemorroides internas têm tendência a exteriorizarem-se e a saírem. Isso não são hemorroides externas, são hemorroides internas que se vão exteriorizando. Certo. E isso dá sintomas diferentes. Porque as hemorroides externas normalmente só formam coágulos, trombose, e doem por causa da inervação sensitiva da pele. As hemorroides internas raramente doem. Normalmente o que dão é hemorragia ou aquela sensação que tem algo a sair. Okay. Por isso, quando as pessoas se queixam que têm uma dor muito intensa e acham que são hemorroides, raramente são as hemorroides. Porque as hemorroides externas raramente dão problemas, as internas, a não ser que sejam muito volumosas ou que trombosem, raramente doem como sintoma. Portanto, a questão de sintomatologia, como é que nós conseguimos perceber o que temos para mais fácil irmos procurar ajuda? No ânus, genericamente as doenças dão 3 ou 4 tipos de sintomas. Podem dar dor, podem dar hemorragia, podem dar sensação de prolapso, de algo que está a sair. E a forma como a pessoa descreve este tipo de sintoma ajuda-nos a perceber o que é que a doente tem, ou o que o doente tem. Porque, por exemplo, uma dor que seja uma dor contínua e que não passa, normalmente é uma hemorroide trombosada. Aquela dor que é muito característica quando vai à casa de banho para a passagem das fezes, não é tão sugestiva de hemorroides, é muito mais sugestivo de fissura, por exemplo. Quando a pessoa se queixa muito mais de hemorragia do que de dor, aí sim é mais sugestivo que seja um problema das hemorroides internas, a chamada doença hemorroidária, que é o mais característico. Como é que se desenvolve essa... Há fatores que fazem com que a doença se desenvolva? Sim, é verdade. O principal fator tem muito a ver com a obstipação.
e com o tempo que passamos sentados na sanita. Como eu falei, as hemorroides são almofadas de vasos que estão aderentes à parede da parte final do intestino, do reto, por tecido conjuntivo. O esforço defecatório faz com que estas almofadas vasculares se vão esticando, e se nós passarmos muito tempo na sanita, a ver o telemóvel, nas redes sociais, antigamente nas revistas que até se tinham ao lado da sanita, nós estamos numa posição que vai potenciar as hemorroides a exteriorizarem-se. E as hemorroides, ao esticarem, depois vão passando por vários graus. Se toda a gente for à internet e puser os graus de hemorroides, vai falar de 4 graus de hemorroides. E isto é as hemorroides que se vão saindo. O facto de elas se saírem, de se exteriorizarem, tornam que sejam mais suscetíveis aos traumatismos das fezes e podem sangrar com mais facilidade e saírem porque estão-se a descolar. Por isso, a obstipação é um dos fatores mais predisponentes para o aparecimento da doença hemorroidária, mas também o tempo que passamos na sanita também não ajuda. Nós devemos estar o mínimo tempo possível na sanita. Isso vem um bocadinho contra aquilo que a maior parte de nós aproveita e faz, que é estar bastante a dizer, vou estar com tempo. Portanto, é errado isso. É errado. É errado. Não é uma posição que ajude ao problema do ânus. Doutor, falando um bocadinho, quando estamos numa fase da doença, quando vamos procurar ajuda, e o cenário que está em cima da mesa é a cirurgia, estamos a falar de que tipo de cirurgia aliás, e em que grau é que isso pode acontecer? Há vários graus de apresentação da chamada doença hemorroidária. Nós podemos estar a falar de uma pessoa que sangra esporadicamente, em que nós na observação vemos apenas umas pequenas hemorroides, ou podemos estar a falar de pessoas, no caso extremo, em que têm umas hemorroides grau 4, são umas hemorroides que estão completamente exteriorizadas e que a gente não as consegue meter dentro e que sangram continuamente ou têm um desconforto contínuo. E isto tem importância diferente, porque as hemorroides têm indicação para um tratamento cirúrgico, depois já há vários tipos de tratamentos cirúrgicos, se saírem ou se sangrarem significativamente ao ponto de pôr em causa a qualidade de vida da pessoa. Exato. O que eu digo à pessoa é que uma coisa é ter indicação cirúrgica, outra coisa é a pessoa querer ser operada. Porque as hemorroides não são cancro, as hemorroides não dão cancro, agora tiram muita qualidade de vida. Sim, E daí é que... Pensar em uma pessoa a viver com aquela dor e com hemorragia constante, acho que não será obviamente, modo de viver. Mas ainda há quem recusa a cirurgia por achar que é... Há muita gente que recusa a cirurgia muito por causa do estigma do pós-operatório, do quanto vai custar a seguir a ser operado às hemorroides. E isso tem um quê de verdade. Mas também depende do tipo de técnica cirúrgica que seja adequada à pessoa. Vamos começar por aí, falando das técnicas. Das técnicas cirúrgicas. Não há uma técnica cirúrgica única para tratar bem todos os tipos de hemorroides. Porque se houvesse uma técnica, ou como se houvesse um medicamento que tratasse bem tudo, não havia outros. Isto é uma verdade da medicina para qualquer coisa. Exatamente. Se houvesse uma coisa que fosse 100% eficaz, não havia mais nada. Quando há várias técnicas, é porque nenhuma é 100% eficaz para todos os tipos de doenças. Pronto. O método mais clássico de tratamento das hemorroides é a hemorroidectomia, ou seja, a remoção da hemorroide. Isso é a técnica que mais comum se faz. A técnica implica que a gente remova a hemorroide e naquela zona onde tinha a hemorroide fica sem pele. E é isso que dói. Porquê? Porque quando nos queimamos com um bocado de óleo quente e ficamos sem pele, no início aquela zona está sensível, dói ao toque. Gradualmente vai perdendo a sensibilidade. No ânus é exatamente a mesma coisa. O facto de nós removemos a hemorroide, aquela zona ao ficar sem pele, não adianta suturar, porque aquilo vai abrir a primeira vez que fomos à casa bem, por isso aquilo fica sem sutura e sem pele. As fezes, ao passarem, nós, ao sentarmos, aquilo vai estar sensível, vai doer. Agora, o quanto dói e quantos dias dói é que é muito variável de pessoa para pessoa. Eu tenho pessoas que já me disseram que foi 2 dias quase nada especial e pessoas que tiveram 2 semanas a dizer que aquilo doía significativamente. Essa é a técnica mais comum. Depois, há outras técnicas que também são eficazes no tratamento das hemorroides e que podem ter um pós-operatório mais simples, mas não dão para todas. Por exemplo, nós podemos fazer apenas uma laqueação dos vasos, porque aquilo como são vasos, se eu interromper o fluxo de sangue que vem, a hemorroide deixa de sangrar. Outra técnica que nós usamos frequentemente nas pessoas que se queixam mais de hemorragia do que as hemorroides a sair é a técnica do laser, porque se eu secar as hemorroides,
elas também deixam de sangrar. E isso, ou então naquelas pessoas em que têm não só as hemorroides cá fora, mas também um bocado da mucosa, que é o restante interno do reto, a saírem, eu tenho que repuxar aquilo tudo para dentro, uma hemorroidopexia. E por isso isto depende muito do que a pessoa tem. Normalmente, esta da hemorroide a sair, a hemorroidopexia é mais rara. Nós o que usamos mais ou é a remoção da hemorroide ou a aplicação de laser para secar. E o que distingue é muito aquilo que a pessoa sente. Ou seja, se a pessoa se queixa mais de hemorragia do que esterilização das hemorroides, o que está chamado de prolapso, é uma boa candidata a secar as hemorroides. Se a pessoa se queixa mais de prolapso do que de hemorragia, fica melhor tratada com a remoção da hemorroide. Não quer dizer que eu não possa secá-las, mas ao secar a pele vai continuar cá fora e vai continuar a incomodar aquelas peles saídas cá fora. Exatamente. Portanto, cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Exatamente. Falando então um bocadinho nesta questão do pós-operatório, que estávamos aqui a iniciar, essa questão de ser uma coisa complicada ou não, também depende de caso para caso, mas em que situação destas que estivemos agora aqui a falar que será mais fácil, se podemos dizer assim, de suportar? O mais fácil de suportar são as técnicas que nós não temos que remover as hemorroides. Exato. Por exemplo, a hemorroidopexia é uma técnica que também é um bocadinho de extremos. Ou a pessoa está muito bem ou tem uma dor significativa. Okay. Isso é uma variação. Na técnica, por exemplo, do laser de secar, é a técnica daquelas que eu faço, que a pessoa tem um pós-operatório mais simples, porque o facto de não tirar pele não tem aquela sensibilidade excessiva. O que a pessoa sente é que aquilo, ao fim de 2, 3 dias, parece que incha um bocado, porque foi aplicada uma energia, foi queimadas, que dá uma sensação de inchaço e depois desincha. Mas tem um pós-operatório muito mais fácil do que as técnicas de remoção. Da hemorroide por causa disto da pele. Porque o facto de eu tirar a pele, que eu fico com uma ferida que, quando nós nos sentamos, quando nós vamos à casa de banho, fazer cocó, dói. Exatamente. Não tirar a hemorroide facilita. Doutor, falando aqui, e até porque este programa chama-se Educação para a Saúde, por isso mesmo as questões devem ser feitas. Nós estamos a falar de algo, como dissemos no início deste nosso programa, que faz parte de nós, que nasceu connosco. Quando estamos a falar de remover, nós vamos remover algo que faz parte do nosso corpo. Isso tem implicações no futuro para a qualidade de vida da pessoa, ou podemos viver tranquilamente sem, isto depende do grau de cirurgia que fazemos e do que é tirado. Sim, é verdade. Nós não fomos feitos para ser operados. Em primeiro lugar. Não fomos feitos para ser operados. Exatamente. Qualquer coisa que nós tiremos vai causar consequências. Okay? O problema é que nós vamos operar, quer seja as hemorroides, quer seja a vesícula, quer seja o intestino, quer seja o estômago, isto dentro da área da cirurgia geral, nós vamos operar porque aquilo está doente e aquilo não está bem. E tudo aquilo que nós fazemos tem riscos, consequências. Pronto. Por isso, tirar as hemorroides, nós tiramos que a pessoa não está bem com elas. Agora, o que é que a pessoa pode esperar que aconteça depois de tirar a hemorroide? Normalmente, a grande maioria das pessoas não sente falta delas. Porquê? Porque, por 2 motivos. Primeiro, nós não tiramos as hemorroides todas. Nós tiramos apenas aquelas almofadas que estão doentes. E depois, porque o organismo tem capacidade de se continuar a selar bem o ânus. Agora, há uma percentagem de pessoas que pode ir desde uma saída de gases que não consegue controlar tão bem, normalmente a pegar em pesos pesados, vai libertar um gás para o aumento da pressão abdominal, vai sair gás que antes não saía. Pode também algumas pessoas ter algum grau de umidade excessiva, porque como aquilo não sela bem, vai haver uma escorrência do interior do ânus, porque o intestino é um sítio úmido, que como não está bem selado, vai sair alguma umidade, que se chama um soiling, ou podem, em alguns casos mais graves, mas também mais raros, haver mesmo uma incontinência para fezes. Agora isso, felizmente, é muito raro. Muito raro. Na grande maioria das pessoas, depois de passar esta fase do pós-operatório, se vamos a falar da técnica de remoção da hemorroide, tem muito melhor qualidade de vida do que tinha antes. Agora, não é a mesma coisa do que se não tivesse nada. Quando fazemos a cirurgia, há risco de voltar a aparecer a doença e a termos problemas? Há risco porque, foi aquilo que eu disse, nós não tiramos as hemorroides todas. Nós tratamos as hemorroides que estão doentes. Por exemplo, na técnica da remoção, em que as pessoas achavam, se eu tirar a hemorroide, agora vou ter problemas de hemorroides, não é verdade. Porque
eu não vou tirar as hemorroides todas, vou só tirar as hemorroides que estão doentes, porque depois já não posso tirá-las todas na mesma cirurgia, porque ficava uma ferida muito grande que ia dar muitas dores no pós-operatório, por isso nós tratamos aquelas hemorroides que estão doentes. O que não quer dizer que as outras não possam desenvolver doença mais tarde. Normalmente as pessoas ficam mais atentas aos cuidados que têm que ter no ânus, normalmente com as hemorroides, e adotam estilos de vida que permitam serem menos obstipadas, passar menos tempo na casa de banho, tudo aquilo que falamos no início desta conversa, e que permite que as outras possivelmente não vão desenvolver a tal doença hemorroidária. Agora, a questão mais importante, antes de chegarmos a esta parte de cirurgias, prevenir. Como é que se previne este tipo de situações? O que é que nós temos que fazer para ter uma vida saudável, para podermos cuidar dessa parte como deve ser? O nosso intestino é muito simples de cuidar. O nosso intestino precisa de água e precisa de alimentos ricos em fibras. Nós precisamos que as fezes passem pelo nosso intestino de uma forma que não magoem, que não sejam demasiado duras e que não vão, então, esticar as hemorroides ou haver a tal doença hemorroidária. Por isso, é importante beber água ou líquidos. As pessoas pensam que a água é água, não pode ser água, pode ser chá líquidos, idealmente 1,5 litro de líquidos. É importante comer fibras, e a nossa dieta mediterrânea, que é muito rica em fibras, nós estamos a perdê-la. E a sopa, comer sopa uma vez por dia, ajudava imenso a que o trânsito intestinal seja mais suave, ok? E exercício físico. Nós cada vez estamos mais sedentários. Nós estando sentados, o nosso intestino não funciona. Nós passamos o dia inteiro sentados, nós vamos nos sentir inchados. É verdade. E porquê? Porque a quantidade de gases que nós acumulamos não saem porque nós não estimulamos. Se nós vamos correr, nós temos muito mais saída de gases, até temos, às vezes até podemos ter um bocado de aceleração do trânsito intestinal. Exatamente, que é muito comum nos corredores. Isto tem a ver com o exercício físico. Por isso, quanto mais sedentários formos, pior é. Pior é. Depois, há pessoas que sabem, pessoas que já têm algum grau de doença hemorroidária, que há alguns alimentos que vão disputar uma crise hemorroidária. Normalmente as pessoas associam muito tempo à pimenta. Exato. O que é picante, e tal. As pessoas depois aprendem a evitar isso. Mas, acima de tudo, é adotar hábitos do dia-a-dia, alimentares e de mobilidade, que faça com que o nosso trânsito intestinal não seja duro, não seja forçado. E depois educar o intestino. Nós não devemos estar meia hora, 1 hora sentados na sanita. Nós devemos educar o intestino. E como é que se educa o intestino? Nós educamos o intestino escolhendo 1 hora para o intestino funcionar. O nosso intestino funciona mais ou ao início da manhã quando acordamos, ou depois das refeições por causa do reflexo gastrocólico. Se nós, por exemplo, escolhemos que queremos educar o nosso intestino a fazer de manhã, se começarmos a beber água, se começarmos a comer fibras e nos sentarmos na sanita quando acordamos, nós então vamos começar a educar o intestino. Ao fim de alguns dias ou algumas semanas, nós vamos começar a fazer as fezes de manhã, e há pessoas que sistematicamente já sabem que àquela horinha tem trânsito intestinal. O intestino aprende a fazer àquela hora. E não é necessário fazer todos os dias. As pessoas acham que é necessário fazer todos os dias. Não é. Tem que ser suave. Bom. Exatamente. Isso é importante. A questão da alimentação, que estávamos a falar um bocadinho, da questão do picante, isso só faz... isso é para quem já tem a doença, certo? Porque não é uma pessoa que nunca tenha tido problemas que possa... Não há nenhum alimento que seja proibitivo. Não há nenhum alimento, que já tem excesso, que a gente diga, se eu comer isto vou ter problemas daquilo. Não. Na questão do ânus não há nenhum alimento que a gente tenha que evitar. E, em suma, dizer que quem suspeitar ou quem sentir algum tipo de desconforto deve procurar ajuda, coisa que ainda é difícil de virar essa mentalidade para procurar ajuda no tempo certo, doutor. É verdade. Porque o problema é que as pessoas não sentem só um bocadinho de desconforto. As pessoas sofrem. E sofrem a sério. As pessoas, muitas vezes, sangram continuamente, que não conseguem andar na rua com medo de se sujarem, quase como se estivessem com o período menstrual, às vezes sangra tanto como no período menstrual, ou andam noutras doenças, como por exemplo a fissura anal, têm tantas dores que só de imaginarem que vão à casa de banho já vivem em stress. E há pessoas que andam assim durante muito tempo e às vezes mesmo anos. Por isso, sentindo alguma coisa que lhe esteja a tirar qualidade de vida, sim, deve procurar ajuda, porque a maior parte das situações tem solução.
Hoje este foi então o nosso primeiro tema. O Dr. André vai regressar porque nós já percebemos que estas questões são realmente muito, muito importantes e temos muito que falar sobre problemas intestinais, sobre esta questão da obstipação que é muito importante e que nós não damos a devida importância, mas esta achamos que seria sem dúvida alguma aquela que iria então abanar um bocadinho aqui as mentalidades para que as coisas mudem. Dr. André, obrigado e até ao nosso próximo programa. Muito obrigado, Will. Obrigado.